Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição do ES Brasil Debate. O tema de hoje é a Lei Maria da Penha, uma importante norma que possibilitou avanços significativos nas políticas públicas de enfrentamento e prevenção à violência doméstica e familiar, à violência contra as mulheres, as violências contra as mulheres. Ela foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e chega aí em 2024 a 18 anos de aplicação da Lei Maria da Penha, que é considerada aí por muitos especialistas um divisor de águas nas ações para a proteção, construção de uma rede de proteção às mulheres. A lei foi batizada com o nome de uma farmacêutica que sofreu uma dupla tentativa de homicídio pelo próprio marido, e a busca por justiça da Maria da Penha, ela conseguiu aí sensibilizar as instâncias jurídicas, legais do nosso país, para que fosse dada aí a devida atenção na construção de mecanismos para garantir a proteção da mulher. De maneira triste e também covarde aí, a Maria da Penha chegou a ficar paraplégica depois de levar um tiro nas costas pelo seu ex-companheiro. E aí, por conta dessa luta mobilizada em favor da proteção da mulher, a Lei Maria da Penha, Lei número 11.340 de 2006, foi estabelecida e possibilitou uma série de avanços que a gente vai estar aqui debatendo, analisando, com duas importantes referências dessa temática. Desde a instituição da Lei Maria da Penha foram registrados avanços significativos, e também hoje a Lei Maria da Penha é o principal mecanismo de denúncia e de proteção que garante o direito da mulher de denunciar casos de violência e faz com que os agressores respondam por esses atos criminosos e covardes contra as mulheres. A grande maioria dessas violências são praticadas aí por companheiros ou ex-companheiros das vítimas. A mulher que sofre uma violência ou se sentir ameaçada pode solicitar, por exemplo, a medida protetiva ou outros mecanismos junto às autoridades policiais. De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, somente de janeiro a novembro de 2023 foram mais de 12 mil solicitações de medidas protetivas realizadas. Mesmo com esse aparato, algumas mulheres ainda são vítimas de violência doméstica. Então estamos aqui hoje com duas referências pesquisadoras e também atuantes aí no campo da gestão e das políticas públicas de proteção às mulheres. É com grande prazer aqui que anuncio a presença do meu lado aqui da nossa ex-vice-governadora do estado do Espírito Santo, inclusive foi a primeira mulher a assumir esse nobre cargo aqui no estado do Espírito Santo, ao lado do nosso governador Renato Casagrande, no seu segundo mandato de governador. E também pesquisadora, mestranda, estudiosa da causa, e é a primeira mulher a assumir o cargo de secretária de Políticas Públicas para as Mulheres. Jaqueline Moraes, um grande prazer receber você aqui com a gente. Prazer é todo meu, quero agradecer muito, Pablo, a ES Brasil, por esse debate rico nesse dia que a gente comemora aí 18 anos da Lei Maria da Penha. E também, completando aqui o nosso debate ES Brasil, está a nossa amiga, professora universitária Fernanda Pimentel, que é socióloga, pesquisadora do tema, especialista com publicações aí na área e também é diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, a nossa UFF, uma instituição aí
de tradição que muito contribui para a produção do conhecimento científico, tecnológico e sobre a inovação no nosso país. Fernanda, é uma grata satisfação ter você aqui conosco, tá? Uma honra, Pablo. Uma honra estar com a dona Jaqueline. Como gestora de uma instituição pública, é sempre uma alegria redobrada quando eu tenho a oportunidade de dividir os espaços com mulheres potentes, com mulheres que ocupam os campos decisórios do nosso país e, sobretudo, do nosso amado Espírito Santo. Então, é uma alegria imensa. Muito obrigada pelo convite a AES Brasil. Espero que eu consiga somar, a partir da perspectiva da sociologia e do direito, que foi meu campo de estudo no doutoramento, com esse debate e trazendo aspectos da Lei Maria da Penha, que, como Jaqueline falou, completa os seus 18 anos. Perfeito, professora, doutora Fernanda, grande satisfação trazer aqui o conhecimento científico, a pesquisa, junto também com as experiências que a Jaqueline vem desenvolvendo aqui com as políticas públicas, os programas, que a gente vai estar falando aqui no nosso debate, e é uma grata satisfação ter vocês que estão acompanhando aí mais uma edição do nosso AES Brasil Debate, uma temática aí relevante para o desenvolvimento do nosso país e para uma melhor qualidade de vida da nossa população. Vamos começar aqui já com a primeira pergunta para Jaqueline. O amparo institucional tem limitações, Jaqueline? A demora do judiciário, a morosidade do nosso judiciário no andamento dos processos que podem levar à prisão do agressor seria uma dessas limitações institucionais? Então, Pablo, sim, com certeza a morosidade do poder público e do judiciário nesse campo foi decisória, inclusive, para existir a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha foi uma sanção internacional que o Brasil sofreu. O Brasil negou justiça a uma mulher que estava sendo vítima de violência doméstica. Então, hoje a gente conta com políticas públicas mais efetivas, com a rede de proteção, mas ainda precisamos sensibilizar cada vez mais o nosso judiciário por 2 pontos. O primeiro é que o Brasil, alguns estados, ainda tem uma negativa de medida protetiva muito alta. Não é muito aceitável a ideia de, aqui no Espírito Santo, por exemplo, 22% das medidas são negadas. E a gente sabe que a medida protetiva ela é uma medida que salva as mulheres. Nós tivemos em 2023 10 mil medidas 10 mil medidas impetradas aqui no Espírito Santo. Então, a gente percebe que se não tivéssemos essas medidas protetivas, nós teríamos mais óbito, mais feminicídio. Então, a justiça, de fato, precisa sensibilizar, dar celeridade, alterações às leis. A Maria da Penha ela vem, nesses 18 anos, tendo ajustes legislativos, mas eu gosto sempre de dizer que não foi uma lei que foi pensada pelos legisladores brasileiros. O Brasil foi punido, o Brasil sofreu uma sanção e ele precisava dizer, faça uma lei para proteger as mulheres brasileiras. E aí surgiu a Maria da Penha, que para mim é um divisor de águas na violência doméstica. Perfeito, Jaqueline. Professora Fernanda, você quer fazer algum comentário sobre essa perspectiva? Fique à vontade. Primeiro, por favor, Pablo, trate Fernanda, né? Estamos aqui num diálogo, numa horizontalidade, tratando desse tema tão importante. Endosso a fala da Jaqueline e destaco que a Lei Maria da Penha, ao completar 18 anos, ela chega à maioridade, o que no campo do direito civil a gente chamaria plena capacidade, com uma capacidade ainda limitada, né? Uma vez que a cultura social
jurídica e política ainda não está pautada sobre uma verdadeira equidade. Então, por exemplo, a alteração do Código Penal, que trouxe o crime de feminicídio, até hoje, por muitas vezes, é tratado pela sociedade como desnecessário. E só em termos de dados, somente neste ano de 2024, de janeiro a junho, nós tivemos 750 mulheres mortas pela simples condição de serem mulheres, por estarem deixando seus companheiros, por tê-los desagradado, por tê-los aborrecido ou aborrecido algum ente querido. Então, é preciso que nós continuemos a batalha nesse marco legislativo e de resgate da dignidade da mulher brasileira, mas a gente precisa continuar a batalha, porque somente quando a sociedade compreender em uma larga extensão que a Lei Maria da Penha não traz uma proteção excepcional à mulher, mas ela visa apenas equilibrar essa balança, que é extremamente desigual para as mulheres brasileiras, é que nós teremos efetivamente um avanço. Perfeito. Só sobre essa estatística, Fernanda, reforça aí qual é o quantitativo acumulado até... São dados do Laboratório de Estudos Feministas da UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina. Eles têm um laboratório bastante consistente na pesquisa desse combate à violência. E de janeiro a junho, 750 óbitos, e somando óbitos e tentativas de homicídio, caracterizado como feminicídio, 1.693. Então, imaginem, quase 1.700 mulheres tiveram um atentado contra a sua vida de janeiro a junho. E a cada 46 minutos, uma mulher brasileira é estuprada. Então, esses dados reforçam a importância de nós estarmos aqui celebrando as conquistas da Maria da Penha, mas trazendo uma tomada de posição pela necessidade da sociedade compreender a importância e o alcance dessa legislação. Importante mesmo. E aí, complementando essas estatísticas que você traz aí, que são alarmantes, né? Mais de 1.700 tentativas, né, de feminicídios, de violência contra a mulher. A gente pegando os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2023, foram 1.467 feminicídios consumados. Então, você traz essa estatística parcial de 2024, só de tentativa, né? Já supera o número consumado do ano de 2023. E você destaca bem também, né, as outras faces dessas violências contra a mulher. Em 2023, são 258 mil agressões, na verdade 259 mil agressões registradas, violência psicológica, mais de 38.500 ocorrências de violência psicológica contra a mulher, e outras estatísticas aqui também que demonstram, né, a necessidade de integração de esforços, essa questão do amparo institucional, tem uma interinstitucionalidade, né, Jaque? Além do jurídico, executivo, legislativo também, somando esforços para a gente resolver, né, ou superar, mitigar esse grave problema social que é a violência contra a mulher no nosso país. Vamos seguir aqui para a nossa segunda pergunta, que é direcionada para a Fernanda. Após as medidas protetivas serem concedidas, existe o acompanhamento dessa mulher em nível nacional? Em outubro do ano passado, uma enfermeira, né, pediu uma medida protetiva contra o então namorado após uma agressão física. Apesar da solicitação, a polícia assumiu que a medida não chegou a tempo. Isso ocorre, né? Quando isso ocorre, a mulher se coloca numa situação de vulnerabilidade potencializada, né? Porque ela faz a denúncia
demanda ali a medida e a medida não é cumprida, né? Como que você avalia aí essa situação do acompanhamento? Bem, não há como negar que nós tivemos avanços. Contudo, em larga escala, ainda há, e eu volto à questão da minha primeira fala, que a grande dificuldade é nós trazermos uma credibilização para a palavra dessa mulher. Logo, ela chega ao judiciário ou ela chega à delegacia, ela faz a denúncia, né? E lembremos sempre que hoje a gente tem o Disque 180, que é o número de denúncia para denúncia contra essa violência. Então, a mulher, por vezes, usa o Disque 180, ela vai à delegacia, ou ela busca o judiciário, mas não há como ela ter um guarda a todo tempo ao seu lado. E, por muitas vezes, essa mulher, ela mora em comunidades vulneráveis, onde o acesso ao seu domicílio, ele é facilitado, inclusive pelo entorno, pelos amigos do ex-companheiro, às vezes pela própria família da mulher, em que entende que o melhor seria a restauração do vínculo conjugal ou do vínculo de união estável, ou ainda, nós temos que lembrar e reforçar que a violência contra a mulher, ela não é uma realidade apenas das camadas mais vulneráveis da sociedade. Há aproximadamente 3 anos, uma juíza de direito aqui do Rio de Janeiro, ela foi assassinada na Barra da Tijuca por seu ex-marido na frente dos 2 filhos menores. Essa juíza tinha medida protetiva, ela estava entregando os filhos para passar as festas de fim de ano com o ex-marido, e ele avançou sobre ela e, desrespeitando todas as ações promovidas e decididas pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, a matou, com requinte de crueldade absurdo, posto que a vida lhe foi tirada na frente dos 2 filhos menores do casal. Então, percebam que as mulheres vítimas de violência, elas, mesmo com a decisão formal, elas não estão a salvo. E ainda, às vezes essa mulher vai à delegacia e a equipe da delegacia não está preparada. Semana passada, num evento comemorativo dos 18 anos da Lei Maria da Penha, uma mulher vítima de violência aqui em Niterói narrou para a delegada da DEAN daqui de Niterói, a doutora Bárbara Lomba. Eu estava ao lado e ouvi ela dizendo: doutora, eu fui à delegacia relatar a violência sofrida e o policial pegou os dados do meu marido e ligou para ele me buscar. Então, perceba, os canais, eles existem e eles estão sendo aprimorados. Estão perto do ideal? Não, estamos longe do ideal. Mas, enquanto humano, nós cidadãos e cidadãs, não nos mobilizarmos contra essa violência, a justiça e a própria polícia ficam, por vezes, de mãos atadas. Perfeito. Vamos voltar agora e manter esse ponto, já olhando a perspectiva de como que a gente pode acelerar ou otimizar a garantia, né, da aplicação dessas medidas e garantir também a segurança dessa mulher. Você vê algum aprimoramento, alguma ação efetiva, assim, que pode contribuir num curto, médio prazo para que a gente tenha ações mais efetivas de proteção da mulher nessas situações que você narrou perfeitamente bem aí? Além da vulnerabilidade social que você falou, tem também a vulnerabilidade cultural, né? Que às vezes os familiares, ou até mesmo o policial, né? Uma pessoa numa instituição policial vê, por que você está fazendo a denúncia? Será que não vale a pena tentar dar uma chance? Tem essa questão da cultura machista ainda muito forte na nossa sociedade. Quais seriam os caminhos para a gente empoderar cada vez mais essas mulheres e deixá-las numa situação de melhor segurança? Aí a pergunta para você, e depois Jaqueline também faz as complementações e a análise dela. Eu acho que nós voltamos ao tema do nosso debate. 18 anos da Lei Maria da Penha, mas precisamos estabelecer políticas públicas
que amparem essa mulher. A Lei Maria da Penha é uma das melhores leis do mundo, isso é inegável. Mas nós precisamos, além dessa formação de uma cultura de combate à violência, de uma cultura antimachista, nós temos que formar agentes públicos mais preparados para receber essa mulher e, sobretudo, precisamos emancipá-la em todas as esferas da sua vida. Nós temos que trazer cidadania a essa mulher. E aqui eu trago, para exemplificação, a experiência muito positiva do município daqui de Niterói, que criou uma Secretaria da Mulher, onde a secretária, até com muito orgulho, é uma ex-aluna lá da nossa faculdade de Direito, a Tamires Eupídio. E a prefeitura aqui entrega essas mulheres vítimas de violência um auxílio social de R$ 1.005 enquanto ela estiver naquela condição de vulnerabilidade. Ela tem, no Centro de Atendimento Especializado, uma equipe multidisciplinar que atende essa mulher na sua saúde física, mental, e tem uma questão muito importante, que é o espaço empreender. Então, por vezes, a mulher ela não se liberta do ciclo de violência porque o agressor é o arrimo de família. E ela tem filhos para dar conta, ou ela tem pais idosos. Então, no espaço, a experiência do Espaço Empreender, que é uma experiência ainda recente, essas mulheres elas se capacitam. Elas aprendem sobre tecnologia, inserção no mercado de trabalho, elas se qualificam. Porque não adianta eu retirar a mulher do núcleo de violência se eu não trago a ela condições efetivas de sobrevivência digna para ela e para os seus filhos. Mas a Lei Maria da Penha não garante isso? Garante. Mas nós precisamos tirar isso do papel. Então eu trago algumas dessas experiências, e só mais uma para eu passar, Jaqueline, que o tema é tão instigante que a gente... há um convênio da Prefeitura de Niterói com a Prefeitura de Maricá, o TJ do Rio e a Polícia Civil, que é a Sala Lilás, que é uma sala onde as perícias do caso de violência são feitas por uma equipe treinada para receber essa mulher vulnerabilizada. Obrigada, desculpa ter cedido um pouquinho. Tranquilo, mas você já levantou várias bolas aí para Jaqueline agora citar os exemplos aqui do estado. Né? De fato, eu agradeço muito a nossa querida Fernanda, porque traz esse olhar da academia, e ela falou muito bem, a Lei Maria da Penha é uma das melhores leis do mundo, ela já está provada isso, porque ela é uma lei completa. Ela fala, de fato, onde o poder público tem que entrar na violência doméstica. Então, antes da Maria da Penha não tinha isso, ainda era aquela guerra de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aí o Estado vem e precisa colocar as suas mãos fortes para proteger essas mulheres e essas crianças, porque a gente percebe que cada feminicídio tem o órfão do feminicídio, é uma destruição da família completa. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar carinhoso com a Lei Maria da Penha, que prevê todas essas políticas de rede. Então, por que ela é uma lei inteligente? É uma lei que foi pensada e nesses equipamentos que Fernanda falou, hoje nós temos a primeira Secretaria de Estado das Mulheres, criadas aqui pelo nosso governador Renato Casagrande em 2023. Eu liderei na vice-governadoria um processo de programa Agenda Mulher, onde nós criamos o observatório com você, meu querido Pablo. Pablo Lira, que liderou esse processo comigo do Observatório Política Mulheres e Mulher ES. E a gente precisa cada vez mais fortalecer. Hoje, com a secretaria, nós temos nas 10 micro-regiões do estado, nós temos os equipamentos dos Centros Margaridas, com psicóloga, assistente social, educadora social, advogada, que é essa equipe multidisciplinar que a Lei Maria da Penha fala. Esses 10 equipamentos acolhem as mulheres, acompanham as mulheres na medida protetiva, e nós temos o grande programa que hoje é liderado pelo nosso governador Casagrande, que é o Mulher Viver Mais dentro do Estado presente. Então, hoje, a política para as mulheres do Espírito Santo, ela está na mesa do governador. Tem a alta gestão
comprometida com essa política. Então nós temos as salas lilás, nós temos as salas Marias dentro da delegacia, acompanhamos todas as mulheres com medida protetiva, temos a Casa Cândida, que a gente recebe a mulher em iminente risco de morte, atendemos essa mulher nos centros de núcleo Margarida, nos CRAs, nos CREAS, temos apoio da Defensoria Pública, do Ministério Público, e aí vem o que a professora falou, os números ainda existe e continua crescente. Então, o que a gente avalia a partir do momento que o 180 agora, com crescimento de denúncia, aumentou a violência? Está aumentando o encorajamento das mulheres com a rede de proteção. É isso que a gente precisa compreender. Esses aumentos de notificação não são só deduzidos por aumento da violência, são aumento da confiabilidade também da mulher. E ela precisa confiar. Ela precisa confiar na delegacia, ela precisa confiar no CRAS, no CREAS, para que ela se encoraje de denunciar. E o 180 agora, com esse aumento de notificações, é o sistema da criação do Ministério das Mulheres, porque foi abandonada. A política, quando descontinuada, atrapalha toda uma base. Então, hoje a gente percebe que existe uma política nacional, existe um comprometimento do presidente da República, dos governadores. Aqui nós participamos do COSUD, reunião dos 7 estados da região sul-sudeste, inclusive o governador lá do Rio de Janeiro também participou com a gente. Pablo Lira estava lá. Então, a gente sabe que é uma política integrada, que é o que a Lei Maria da Penha defende e ensina. Inclusive o projeto Homem que é Homem, que é o acolhimento ao homem agressor. Porque o homem agressor de hoje, ele sai de um relacionamento e agride em outro relacionamento, se ele não tiver a ressignificação social. Então, hoje nós temos vários projetos sob a nossa liderança, mas existe o principal, o comprometimento da alta gestão com essa política. Muito importante, Jaqueline. E aí a gente já vai entrando, ó, o papo nosso aqui está fluindo, já vamos para a nossa próxima pergunta. Vocês falaram sobre ações aí integradas no âmbito da proteção, do empoderamento da mulher também, na parte legal, jurídica. E aí a próxima questão é justamente para vocês analisarem aí de que forma políticas complementares, aí saindo desse ciclo, né, da assistência, do trabalho da segurança, da justiça criminal, também das polícias, mas também falando na questão do empoderamento econômico, formação, educação, saúde, num segundo ciclo de integração de políticas, o que vocês entendem aí que pode ajudar a reforçar essa proteção à mulher na nossa sociedade e também a construção de uma cultura de paz. Aqui no estado, já que aí já vamos começar aqui com você citou o caso do Mulher Viver Mais, que inclusive tem uma parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação no Qualificar ES, não é isso? Comenta um pouco aí com a gente. Sim, Qualificar ES, a gente qualifica mais de 70% dos cursos oferecidos, foram mais de 500 mil vagas, a mais de 70% são mulheres. Então, as mulheres estão buscando o empreendedorismo, elas estão buscando a sua independência financeira, e hoje a Secretaria das Mulheres tem uma gerência de empreendedorismo e inclusão produtiva da mulher. Fizemos a assinatura agora do termo de cooperação técnica com os poderes para a empregabilidade da mulher, 5% que sofre violência pode ocupar todas as vagas do serviço público, das terceirizadas. Então, são ações afirmativas que vai inserindo essa mulher cada vez mais no mercado de trabalho, porque a gente compreende que esse também é um potencializador das violências quando ela está muito vulnerável dentro de casa. Mas a professora Fernanda falou bem, é uma violência democrática. Então, ela vai desde o alto escalão. Hoje nós temos um projeto agora com o PROCON, que a gente está discutindo o endividamento de mulheres de classe média. Esse endividamento, muitas vezes, é por conta do seu companheiro. E aí é uma violência patrimonial que, às vezes, não aparece. Então, a gente precisa falar sobre ela. Então, eu falo, Pablo, que o comprometimento com a política pública e com a rede de proteção, salvo
salva essa mulher. Aqui no Espírito Santo, nós acabamos de aprovar pelo Conselho que as escolas, desde as primeiras séries iniciais, vão tratar da violência doméstica na grade curricular. Então foi um avanço, porque a gente quer na grade todas as matérias de forma integradas, falar dessa violência nas escolas nos primeiros séries iniciais das nossas crianças. Então, assim, são avanços que a gente está tendo por conta da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é essa bússola que a gente segue no enfrentamento dessa violência. Vai lá, Fernanda, com você. Bem, complementando, eu acho que a gente não tem aqui nenhum debate, a gente está mais numa complementação, né, Jaqueline, que nós estamos tão em sintonia com as nossas colocações, porque os programas auxiliares dessa mulher vítima, que é o que Jaqueline bem falou, a violência patrimonial ela tem sido seríssima, o superendividamento das mulheres, o superendividamento das mulheres idosas que sofrem violência patrimonial, inclusive dos seus próprios filhos e filhas. É uma situação gravíssima no Estado brasileiro. Então, eu ter uma defensoria pública e um PROCON preparado para receber essa mulher, mas ela nunca sofreu violência, o marido a amava profundamente, mas coloca essa mulher num risco de dilapidação ou de destruição do seu patrimônio, por vezes irrecuperável. O trabalho de uma vida, ele vai literalmente pelo ralo por conta de uma violência patrimonial. A violência psicológica, essa mulher onde ela é diminuída perante a sua família. Então, ter esse apoio para as mulheres em situação de vulnerabilidade, os programas de dignidade menstrual, porque foi mapeado que mulheres vulneráveis, adolescentes, jovens e mulheres adultas, por vezes deixam de ir à escola, comparecer compromissos sociais e de trabalho, por falta de recursos para manter a sua higiene menstrual. Isso tem que ser colocado. Então, os municípios e os estados que têm trazido programas de dignidade menstrual têm dado uma nova condição de vida para essas mulheres. Mas isso é uma bobagem. Para determinado extrato da nossa sociedade, isso é uma conquista sem mensura. Nós, da classe média, das classes mais altas, não podemos sequer mensurar o que isso significa em termos de política pública. E a capacitação, realmente esses dias eu falava para empresários e gestores privados e eu dizia, todos nós temos uma parcela de responsabilidade. O Estado sozinho ele não vai combater esse ponto de desigualdade. Nós temos que contratar mulheres, nós temos que dar espaço para as mulheres galgarem na política e nos cargos de gestão na esfera privada. Isso tudo faz parte das ações de combate à violência. Muito bom. O papo está muito bom, o nosso debate aí. A gente está chegando aí, caminhando para o final com a nossa última questão aqui. E já de antemão a gente agradece todo mundo que está acompanhando, que está assistindo aí o nosso ES Brasil Debate, mais uma edição aí. A gente solicita encarecidamente para deixar o like, curtir e se inscrever no canal Revista ES Brasil, que está aparecendo aqui na parte de baixo da tela. E aí a gente finaliza agora, Fernanda e Jaqueline. Eu não vou falar de falhas, mas vou falar de desafios nesses 18 anos da Lei Maria da Penha. O que vocês veem aí como urgente, prioritário, em termos aí na luta para proteção, enfrentamento da violência contra a mulher, a proteção, reforçar essa rede de políticas públicas diretas, complementares. O que vocês entendem aí como prioritário, desafio prioritário nessa pauta hoje no Brasil? Com você, Fernanda. Bem, eu acho que das políticas públicas especificamente, acho que eu vou deixar para a Jaqueline falar, até porque ela é o olhar de dentro dessas políticas, mas o que eu reforço sempre nas minhas falas,
nós precisamos de capacitar os nossos cidadãos para uma ação de igualdade, para ações de igualdade. A igualdade ela não brota. Nós viemos de uma cultura onde a mulher no Brasil ela foi relativamente incapaz até 1967. Somente com o Estatuto da Mulher Casada que a mulher pôde ser contratada para trabalhar sem a anuência do seu marido. Então, a década de 60 é um mísero tempo histórico, né? A gente tem aí um suspiro histórico. Então, o alcance da igualdade ele é muito recente. Nós precisamos de campanhas educativas, precisamos educar melhor os nossos meninos, os nossos adolescentes, para que eles entendam que a mulher, qualquer que seja, há um discurso que muita gente faz e que ele é válido, porque ele traz algum nível de consciência, mas nós não podemos ficar somente nele. Eu vejo muita gente falar assim, imagine que ela é sua mulher, imagine que pode ser com a sua mãe, com a sua irmã, ou com a sua tia, ou com a sua filha. Não, a mulher tem que ser respeitada por ela ser mulher, e não por ela ser filha, irmã, mulher, companheira, namorada de alguém. Então, isso parte de uma educação, de um projeto de educação voltado à igualdade de gênero, o respeito à dignidade dos corpos femininos. Eu acho que é essa a minha contribuição. Perfeito, Fernanda. Jaqueline? Então, eu quero agradecer muito assim essa participação e dizer que o que a Fernanda colocou é a desconstrução que a gente chama desse machismo estrutural que nós temos na sociedade brasileira, devido realmente o Brasil ter sido um país que tolhiu todos os direitos das mulheres. Eu tiro pelo direito ao voto, começando em 1532 com os homens e 1932 com as mulheres. Então, 400 anos depois. Então, tudo que a Fernanda colocou é justamente essa sociedade. Mas me assusta muito quando uma pesquisa da OMS, que saiu agora recentemente, que cada 4 jovens ou adolescente que namora, uma sofrerá violência doméstica. Então nós ainda temos um caminho de empoderamento dessas meninas e por isso que a Agenda 2030 das nossas ODS, que a gente segue piamente, ela traz essa idade do empoderamento, mas da igualdade de gênero para nossas meninas e mulheres, sempre colocando as meninas e as mulheres para protagonizar esse debate. E o maior desafio que eu acho ainda hoje, Pablo, é conversar com os homens. Como conversar com os homens sem falar de machismo? Porque quando a gente fala machismo, aí se arrepia. Parece que a gente está falando mal deles. Então, os homens têm muita dificuldade do letramento de gênero. E a gente nós precisamos, com a academia, com os debates, encontrar o caminho onde a gente consiga dialogar com esses homens como você, que são antimachistas, são antirracistas e que debate a pauta das mulheres com tranquilidade e com muita paz. Então, assim, a gente precisa desses homens. A Lei Maria da Penha fala de reeducação social, de ressignificação do homem. E a gente trazendo esses homens para esse cenário, inclusive os nossos parlamentares, a nossa alta gestão, que a maioria são os homens, os prefeitos, envolvidos nessa causa, com certeza nós teremos os nossos organismos de política nos municípios, nós teremos os nossos conselhos de mulheres fortalecidos, nós teremos nosso pacto de enfrentamento, nós teremos o nosso plano de política pública para as mulheres nos municípios. Então, essa é a minha visão com relação de tudo aquilo que a gente precisa caminhar. Acredito no avanço dessa pauta, infelizmente, com o sangue das mulheres derramado na nossa década, mas eu acho que nós estamos estruturando um país para a próxima geração chegar e minhas filhas e minhas netas, com certeza, sofrer menos com essa ameaça do patriarcado e do machismo que nós sofremos. É isso que a gente acredita na construção de um Brasil melhor, né, Jaque e Fernanda? E eu quero agradecer todos vocês, que estão aqui com a gente acompanhando
a nossa edição aí do ES Brasil Debate. E eu estava pensando justamente nisso agora, Jaqueline. Estamos num ano de processo eleitoral nos municípios, né? Muito relevante os candidatos, tanto para a Câmara de Vereador como para as prefeituras, assistirem esse debate aqui, porque ideias muito importantes aqui que vocês trouxeram, uma verdadeira aula. Me sinto honrado de estar aqui como mediador desse debate, aprendendo muito com vocês nesse diálogo. Aqui a professora Fernanda, que traz aí a experiência da academia, lá como diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, as pesquisas, né, trazendo soluções. A gente tem que pensar coisas propositivas, pensar fora da caixa, né, Fernanda? E integrar também esforços nessa pauta relevante para o nosso país. E também, minha querida amiga, secretária Jaqueline Moraes, trazendo aí também toda a sua experiência, desde o trabalho do Agenda Mulher, lá na vice-governadoria do Estado, e agora no programa Mulher Viver Mais. É um programa que tem essa virtude da intersetorialidade e vem trazendo resultados. Mas o caminho ainda requer um esforço ainda maior, uma integração, porque como vocês falaram, né, a violência ainda está aí no cotidiano e passa necessariamente por uma maior conscientização, por uma construção de uma cultura de paz e desconstruir essa cultura machista que ainda permanece no nosso país. Então, quero agradecer de coração a participação de vocês, pedir para todo mundo que está acompanhando aí, se inscrever no canal, compartilhar, comentar e deixar aí sugestões para os próximos debates da AES Brasil. Então, @revista ES Brasil no YouTube e outras redes sociais também, muito material qualificado aí que o time Nota 1000 da ES Brasil vem produzindo, tanto para o Espírito Santo quanto para o Brasil, para a gente pautar as discussões do desenvolvimento de políticas públicas cada vez mais eficientes e eficazes. É isso aí. Até a próxima. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e não deixe de curtir e comentar. Siga também nossas redes sociais. Até mais!